Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Moab César e esta é mais uma transmissão da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP. Na ocasião, nós estamos com o terceiro ciclo de debates. E esses ciclos são denominados de RELEP e Diálogos Internacionais, uma vez que o nosso principal palestrante, o conferencista, ele mora fora do Brasil. Na primeira versão, ele era um brasileiro que estava erradicado dos Estados Unidos há mais de 20 anos. Hoje, nós trazemos uma pesquisadora, uma estudiosa alemã, e no próximo evento nós teremos uma mexicana. A RELEP é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Ela congrega pesquisadores de mais de 15 países da América Latina. Tem como seu principal objetivo história, historiografia, teologia e estudos sociais, humanos, sobre o pentecostalismo. Fazem parte dessa rede historiadores, teólogos, sociólogos, antropólogos, há pessoas de inúmeras denominações e confissões religiosas. Nós temos pentecostais, nós temos luteranos, temos presbiterianos, temos católicos e temos pessoas que não professam e confessam uma tradição religiosa, mas que estudam o fenômeno pentecostal. Se você quer conhecer um pouquinho mais da RELEP, você pode acessar a nossa página na internet, relep.org.br, e lá você vai encontrar as nossas publicações, os eventos que foram realizados, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto na Europa. Você vai encontrar uma biblioteca virtual que traz inúmeros documentos históricos do pentecostalismo brasileiro e também um belíssimo projeto que está tentando mapear o avanço do pentecostalismo na América Latina. Você é nosso convidado. Veja quem são os nossos pesquisadores. Entre em contato com eles. Se você tem interesse de fazer parte da rede, de manter contato, de frequentar e participar dos nossos eventos, você tem aí o nosso endereço, o nosso site. Hoje, nós teremos um tema extremamente importante, atual, um tema que se ouve em todos os lugares do Brasil, a discussão da relação entre pentecostalismo, entre luteranismo e uma série de doutrinas que as pessoas começam a questionar. Isso é do pentecostalismo ou não? Para tanto, hoje nós teremos uma convidada especial. O nome dela é Rael Pereira. Ela é alemã, só que casou-se com um brasileiro pentecostal, das Assembleias de Deus. Ela tem toda uma relação com a América Latina. Não é uma pessoa que vai falar de um gabinete. Ela já esteve aqui por várias vezes. Morou na Guatemala, morou no Paraguai, fez um estágio de 1 ano no Brasil, quando realizou estudos de intercâmbio na EST, na Faculdade de Teologia, lá em São Leopoldo, que é luterana, e fala muito bem o português. Então, se você está preocupado se vai haver uma tradução aí não há necessidade. Talvez ela fale melhor do que eu, muitos de nós, porque é uma pessoa extremamente qualificada. O nome dela é Rael Pereira, ela é formada em Teologia Luterana e Estudos Românicos, é doutoranda em Teologia Sistemática, isso na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e a sua tese, e do que ela vai tratar conosco aqui, é sobre a teologia do culto pentecostal em diálogo com a tradição da Reforma. Olha que oportunidade rica nós temos de aprender sobre esta relação. Mas ela também navega em outros objetos de pesquisa. Ela, além de tratar da teologia da Reforma, das questões hermenêuticas, das histórias e teologias das igrejas pentecostais, especialmente aqui na América Latina, ela faz uma coisa que eu particularmente sou apaixonado. Ela trata do diálogo
ecumênico e interreligioso, né? Rael, suas considerações iniciais. Boa noite. Aqui, Monique, já são 10 horas da noite. Boa tarde para vocês. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e poder apresentar a minha pesquisa deste um lugar tão longe do Brasil para um público tão amado. Esse tempo de corona tem uma dinâmica muito estranha, mas esta oportunidade é uma das coisas boas que estão acontecendo e eu estou muito grata. Ok. Agora, quem vai reagir à fala dela, porque esse ciclo tem uma dinâmica distinta das duas anteriores. Nas duas anteriores, nós tínhamos 3 palestrantes, 2 palestrantes, cada um com um tempo igual e com temáticas ou distintas ou com afinidades eletivas. Nesse ciclo, nós vamos ter a conferencista principal e estamos trazendo um dos maiores teólogos do Brasil para realizar uma reação à fala dela. Depois da reação à fala, nós vamos abrir para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para que vocês possam elaborar as perguntas. Você pode fazer a sua pergunta, digitalizar a sua pergunta aí nos comentários, no chat aí do Facebook, e faça de forma sintética, porque nós vamos projetar aqui na tela, da mesma forma que a gente projeta o tema, que nós estamos projetando o nome dos nossos participantes, nós vamos também estar projetando a sua pergunta. Então, seja sintético, não estenda muito o comentário. Para fazer a reação, o doutor Davi Mesquiati de Oliveira. Ele realizou estudos de pós-doutorado em 3 universidades, concluiu os 3 pós-doutorados. Ele é bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor em teologia, ainda é economista de formação. É uma pessoa que tem um número incrível de artigos publicados, de produções técnicas, é professor do programa de mestrado profissional em Ciências da Religião da Faculdade Unida, em Vitória, também atua na graduação, e ele é o coordenador da Relep Brasil. Davi Mesquiati, a fala é sua. Bom, inicialmente, dizer que estou muito feliz a gente trabalhar esse tema, liturgia pentecostal, em diálogo direto, nesse caso, com a teologia luterana, poder perceber como que um interlocutor, né, como que uma pessoa de fora está olhando essa liturgia, eu acho que ajuda muito na nossa percepção também, no avanço desses estudos que tanto nos interessam. Assim que, muito bem-vinda, quero saudar também a todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos e a gente espera ter um bom diálogo hoje aqui. E agora vamos ouvir a nossa conferencista. A palavra é sua, Rael. Muito obrigada. Vamos lá, então. Para muitos teólogos na Alemanha, e eu falo de uma perspectiva luterana, os cultos pentecostais parecem uma coisa misteriosa. Nós temos dificuldades de entender o que acontece nos cultos pentecostais. E uma vez que nos atrevemos a visitar um culto pentecostal, nós sentimos constrangidos e talvez um pouco fascinados com as emoções e a paixão que se expressam durante o culto. Muitas vezes, de tanto sentir uma confrontação com o desconhecido, não conseguimos ver muitas semelhanças com nosso jeito de viver a fé cristã e a nossa emoção de celebrar um culto do jeito adequado. Por outro lado, se você, como pentecostal, vai num típico culto luterano domingo de manhã, na Alemanha ou no Brasil, talvez você também fique, de alguma maneira ou outra, se sentindo estranho. E se pergunta, cadê o Espírito? Será que a comunidade se sente de alguma forma comovida por Deus? Ora, na minha tese, eu procuro entender o culto pentecostal como uma expressão do cristianismo do sul global. Por que me ocupo desse assunto?
Na Alemanha, o mundo pentecostal geralmente parece longe das nossas vidas e da esfera pública. Muitas pessoas na Alemanha nunca ouviram falar desse movimento ou sabem muito pouco sobre igrejas pentecostais. No entanto, apesar de poucas conhecidas, já tem igrejas pentecostais aqui. Não são muito visíveis, muitas vezes são frequentados por migrantes de outros países da África, por exemplo, da Nigéria. Então, estas igrejas pentecostais não têm muitos membros alemães, mas sim, eles estão aqui. Querem fazer missão na Alemanha. Trazer o fogo do Espírito sobre a Alemanha. E eis que entra a questão urgente de compreender como se estabelece a comunicação. Eu digo de ambos os lados. Estamos muito longe um do outro, ou como cristãos conseguimos achar algumas coisas em comum. Para meu estudo, eu escolhi o contexto do Brasil, porque eu sei a língua, eu morei um tempo lá, eu estudei teologia lá, eu conheci o contexto cultural e várias igrejas pentecostais. E, além disso, o pentecostalismo no Brasil, eu acho, é um objeto de pesquisa muito interessante, porque se tornou uma força visível na área pública, seja na área social ou política. Então, entendo que a partir do contexto da teologia luterana alemã, primeiramente é importante entender a tradição pentecostal, para, em segundo lugar, poder entrar num diálogo teológico mútuo e refletir juntos, de maneira produtiva, a visão da nossa vivência cristã. Quais os impulsos que a Igreja Luterana pode ganhar das experiências pentecostais? Quais as dimensões da tradição luterana que dão inspiração às igrejas pentecostais para refletir sua prática e teologia? Eu quero entender meu estudo como um convite para seguir pensando essas perguntas a partir da minha concepção, a qual vou apresentar agora. O ser e pensar diferente a partir das nossas confissões reflete a diversidade do espírito em Pentecostés. Ao mesmo tempo, temos o mesmo Senhor, e por isso nos encontramos inevitavelmente numa comunidade de aprendizagem. Eu posso oferecer uma perspectiva de fora, uma luterana que analisa uma igreja pentecostal com instrumentos que aprendeu no seu contexto acadêmico alemão. Meu ponto de partida é refletir sobre o culto pentecostal, tomando como exemplo o culto das Assembleias de Deus do Brasil. A pesquisa é feita através de descrições de celebrações das Assembleias, enriquecendo-as com percepções de cultos pentecostais de outros países da América Latina e do mundo. É um pouco por escassez de fontes. A partir de observações da prática, descrita em textos acadêmicos, eu tento de identificar padrões e elaborar um modelo que reflete crenças e convicções na prática pentecostal. Estas, então, servem como uma base para descobrir convergências e diferenças entre a tradição pentecostal e a tradição luterana. A escolha em analisar o culto pentecostal tem vários motivos e condições preliminares. Eu vou apresentar esses em 3 pontos. O primeiro ponto. Existem muitas análises do fenômeno pentecostal dessa perspectiva de estudos religiosos, culturais e sociais, mas na teologia ainda não ocupou-se de forma fundamental do culto pentecostal e suas implicações teológicas. Aí um desafio do meu estudo é entender a prática do culto pentecostal, ou seja, sua liturgia. E esta liturgia não é tão formal e regrada como numa missa católica, por exemplo. Existe no pentecostalismo a ideia de que o que rege a liturgia é uma interação da comunidade com Deus através do Espírito, o que faz com que a liturgia pentecostal seja, em certa medida, espontânea. Mesmo assim, o culto pentecostal tem um procedimento
que se pode verificar e que nos diz algo sobre como as comunidades pentecostais entendem o relacionamento do ser humano com Deus. A liturgia do culto pentecostal não é arbitrária. Eu vou dar um exemplo. Falar em línguas não acontece em qualquer momento durante o culto. Quando um pastor faz uma pregação, é tempo de escutar. Nestes momentos, a não ser por alguns gritos de aleluias ou glórias a Deus, geralmente a comunidade fica mais calada do que em outras fases do culto. Quais as conclusões que podemos tirar desta pequena observação sobre o jeito de se experimentar a presença de Deus, que seria uma implicação teológica da prática, né? No êxtase, o Espírito de Deus pode ter uma presença potente que excede as capacidades humanas, mas ele não é violento. De modo que ele não afasta o ser humano de si mesmo, ou seja, não suprimir a consciência que o indivíduo tem do momento, como fazem, por exemplo, os demônios. O Espírito Santo age junto com os humanos, ele não se impõe ao indivíduo, tirando sua autonomia, e, de certa forma, como vemos, ele não aparece totalmente inesperado, embora o Espírito sopra onde quer. Então, até poderíamos dizer que na liturgia pentecostal, o Espírito tem os seus horários. Então, resumindo a liturgia de um culto pentecostal, que é meu primeiro ponto, eu diria que o culto pentecostal pode se repartir em 3 fases. A primeira é uma fase de adoração, com cantar e falar em línguas. A segunda fase pode se resumir como fase de proclamação da palavra, por exemplo, de dar um testemunho, ler a Bíblia, pregar, profetizar. E a terceira fase do apelo, que começa geralmente com um convite de se entregar a Jesus, mas também pode conter outros elementos, como arrependimento, pedidos à oração por cura, ou receber os dons do Espírito. E às vezes também acontecem expulsões de demônios. Agora vem meu segundo ponto, que é uma condição preliminar, porque eu escolhi pesquisar o culto. Eu considero o culto cristão o centro de identidade da fé cristã. O culto é a forma principal, que mostra a estrutura profunda da comunicação entre Deus e os homens, em analogia às escrituras bíblicas, como podemos ver bem nos Salmos, mas também nas cartas e tudo mais. Lutero fala sobre o culto num evento de inauguração de uma nova capela numa cidade chamada Torgau, e ele diz: para que nesta casa nada mais ocorra, senão que nosso amado Senhor fale conosco, através de sua santa palavra, e que nós falemos com ele em oração e hinos de louvor. No culto, tem-se momentos distintos quando a comunidade fala com Deus e quando Deus fala com a comunidade. E claro que a comunicação de Deus no culto é mediada pela linguagem humana. Em determinados momentos do culto, a palavra humana torna-se instrumento para o falar de Deus. Quando se lê a Bíblia em voz alta, os textos tornam-se a escritura sagrada. E também Deus fala através da pregação, dos dons, da bênção e da saudação de paz. As perguntas centrais que podemos fazer em relação ao culto, então, são: quais as regras de comunicação entre Deus e nós? Quais os critérios para reconhecer o Deus criador do mundo, o Deus trino, e, por conseguinte, se comportar de um jeito adequado? Qual a estrutura das várias formas de falar a Deus, como adorar, pedir, agradecer, reclamar? Qual a estrutura da fala de Deus para o indivíduo e para a comunidade? E, finalmente, qual a estrutura do jeito como juntos falamos com Deus? Meu terceiro ponto também é sobre, é uma condição preliminar sobre os métodos, a metodologia que estou usando. O nosso método para responder essas perguntas que eu fiz agora
é buscar entender o culto como uma situação de comunicação. Então, usaremos diferentes métodos analíticos como instrumentos heurísticos para entender os diferentes níveis de linguagem holística no culto. Sejam palavras compreensíveis, incompreensíveis ou a fala do corpo. Então, eu faço empréstimos metodológicos, por exemplo, da teoria dos atos de fala de John Austin e John Searle, porque eles entendem a comunicação como uma ação, e essa ação depende de uma estrutura para ter sucesso. Por exemplo, eu dou um exemplo. A frase, eu os declaro marido e mulher, somente funciona dentro de uma estrutura de cartório oculto. Com esta teoria, podemos descobrir implicações teológicas do ato de adoração. Agora, o dom de línguas, como uma forma de êxtase, nos confronta com a pergunta se, afinal, podemos falar de comunicação, no caso de falar em línguas, se a pessoa mesma que fala não entende o que fala, e muito menos as pessoas ao redor, apenas que eles sejam traduzidas. Vamos ver depois como o pensamento de Johann Gottfried Herder nos ajuda a entender a ligação que existe entre a nossa fala e as nossas experiências, entre nosso sentir e pensar. Com o linguista russo, que chama Mikhail Bakhtin, eu ganho uma compreensão de comunicação em geral, para logo poder refletir quem é quem fala na pregação, na leitura das escrituras e na fala profética. É Deus? Os homens? E quais as características dessa relação entre a fala humana e a fala de Deus? Com o jesuíta Walter Ong, podemos refletir sobre a função da oralidade e da literalidade no culto. E, para teorizar o apelo no final do culto, nos ajudam pensamentos do filósofo francês que se chama Maurice Merleau-Ponty, e ele reflete sobre o fato de existirem corpos materiais, fato que nos faz livres porque nós podemos mover e dependentes ao mesmo tempo, porque sempre estamos com os nossos corpos. De pertencer, através do corpo, a uma estrutura que nos rodeia e nos permite experimentar o mundo a partir das sensações e da perspectividade do corpo, e de existir sempre com outros corpos em comunidade. Então, esses são os meus diversos instrumentos de metodologia. E para dar uma pequena ideia do meu jeito de trabalhar os diferentes temas do culto, eu vou apresentar agora uma pequena reflexão sobre um elemento que eu não acho insignificante do culto pentecostal: o falar em línguas. Eu tomo esse exemplo como um exemplo de manuseio com a dimensão de êxtase no culto, já que falei que este aspecto é muito difícil para entender para muitos cristãos no meu contexto. Nós temos muita dificuldade. A êxtase que nós temos é com o futebol, mas não na igreja. Então, acho que para este público, eu não preciso explicar o que significa falar em línguas. Ele acontece principalmente no momento de louvor e durante o apelo, que também é um momento para pedir e receber os dons de Deus. A oração em línguas muitas vezes não é traduzida no culto pentecostal. Então, quando nós luteranos damos nossa opinião sobre falar em línguas no culto, rapidamente esclarecemos o caso com argumentos do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Lá, Paulo reflete o falar em línguas no plano individual e social. E para ele, a comunidade somente deve exercer o dom de línguas no culto quando tiver alguém que puder traduzir a fala. Nós luteranos, então, dizemos, já que muitas vezes não tem ninguém para traduzir, é melhor nem pensar mais nesta prática. E, de toda forma, esse fenômeno nos parece um pouco fantástico e também sinistro. Mas, a partir que eu comecei a levar o culto pentecostal a sério, eu comecei a perceber que isso seria uma resposta muito simplista. Porque se o ser humano pode vir para o culto com tudo que ele é e tem e sente,
Então, a expressão fundamental dos seus afetos com seu corpo e língua devem fazer parte legítima desta reunião. Pois, nos Salmos, o clamor, o grito também tem espaço na comunicação dos humanos com Deus, não é? Qual é, então, a preocupação principal de Paulo, que leva ele a restringir uma prática de falar de jeito obscuro, que as pessoas ao redor e até a pessoa mesma não entendem? Eu acho que o critério central na argumentação de Paulo é da necessidade de que um culto público seja compreensível para todas e todos os presentes no lugar. Paulo quer que cada uma, possa se sentir integrado na comunidade e não se sentir excluído. Exagerando um pouco, poderíamos resumir a posição de Paulo, que para ele falar em línguas no culto é um abuso dos instrumentos linguísticos do ser humano. Será que Paulo é rigoroso demais? Como podemos resolver a aparente tensão do interesse de Paulo e a prática pentecostal? Será que podemos levar o critério de Paulo a sério, que o culto tem que ser compreensível, mas modificar a perspectiva paulina a respeito à relação da língua com o entendimento? Neste dilema nos ajuda Johann Gottfried Herder. Ele foi teólogo e poeta da época da Iluminação, no início do século XIX, e foi um companheiro de Johann Wolfgang Goethe. De Herder, podemos aprender que a língua não somente tem a função de representar a realidade, mas que a língua é a forma de interagir com o mundo. Através da língua, experimentamos e modelamos a realidade, nós como seres humanos. Herder entende a língua como um meio no qual o intelecto, os sentimentos e a vontade humana trabalham juntos. Então, através da comunicação, se processam as impressões sensuais que fazemos com nossos corpos, se refletem, classificam e avaliam as experiências que fazemos. O ser humano não elabora suas reflexões antes na sua torre de marfim para depois agir, mas no ato de comunicação já interage com seu redor ao mesmo tempo que elabora suas reflexões. O ser humano sempre está em ação e reação com o mundo. E com Herder podemos ver que o ato de entender é um acontecimento integral e não somente racional. Comunicar não somente significa falar de uma maneira bem elaborada, mas o grito e outros atos de fala, onde a expressão corporal está no primeiro plano, tudo faz parte da comunicação humana. Com esta percepção, conseguimos entender e avaliar o falar em línguas no culto pentecostal de uma nova maneira. Falar em línguas é uma forma intensamente afetiva de comunicar e entender na estrutura de comunicação entre Deus e os humanos. Além disso, se falar em línguas no culto, não se entende como maneira para mostrar que a pessoa falando é mais sagrada ou abençoada do que a pessoa ao seu lado que não fala em línguas. Mas que este tipo de comunicação só diz algo sobre o meu relacionamento pessoal com Deus. Então, torna-se possível para outras pessoas ler e entender essa posição. Uma pessoa que não fala em línguas, mesmo assim, pode então assumir uma atitude similar e orar como ela puder, louvando ou clamando a Deus. A posição que a pessoa toma ao falar em línguas pode ser descrita como uma manifestação que essa pessoa entende que ela não se criou a si mesma, ela não é Deus, mas tudo que ela é, todas as habilidades que ela tem, recebeu ou recebe de Deus. É uma postura de acolhida que, na consequência, produz a ação de graças e de louvor. Desta forma, então, podemos falar que o critério de Paulo foi cumprido quando pessoas desde fora
conseguem entender algo sobre a postura das pessoas que louvam Deus, seja em palavras elaboradas ou em línguas. Esta possibilidade de compreensão permite outros também se colocarem na mesma postura. Neste caso, aconteceu um entendimento sem uma interpretação exata do falar em línguas. Bom, saio das profundezas pentecostais e volto ao âmbito luterano. Além de ter entendido melhor algo da liturgia pentecostal, em que sentido nos inspiram estas reflexões considerando a prática litúrgica luterana? As observações, primeiramente, provocam a pergunta sobre onde aparece o Espírito Santo na nossa tradição. Na teologia luterana, a função central do Espírito Santo é dar certeza da fé, consolar e fortalecer em tempos de contestação. A segunda pergunta agora seria se os participantes de um culto luterano conseguem identificar a presença do Espírito na prática. O culto luterano de hoje baseia-se muito na dimensão do entendimento racionalizado. A pregação e o estudo teológico acadêmico têm um valor alto no nosso contexto. Embora vimos que compreensão acontece em diferentes níveis de comunicação, a ocupação com o culto pentecostal estimula a prestar mais atenção, pôr mais ênfase numa comunicação corporal holística, redescobrir e integrar uma prática sensual que oferece um acesso à dimensão afetiva humana, que também faz parte do diálogo de Deus com o mundo. A causa teológica de poder experimentar Deus em todos os níveis da materialidade humana, achamos na revelação última do Deus cristão na encarnação de Jesus. Por último, eu quero deixar um impulso para o contexto pentecostal. De tanta presença do Espírito no culto pentecostal, cabe perguntar se a Santa Ceia no culto pentecostal somente se celebra na memória de Jesus, como Zwinglio diria, e a maioria dos teólogos e pastores pentecostais afirmam. Não corresponderia mais uma teológica da Santa Ceia de Lutero? Ele fala que Jesus, através do Espírito, dá-se a si mesmo efetivamente na atualidade para a pessoa que come e bebe. No meu olhar, isso seria um ponto de partida muito inspirador para avançar numa teologia pentecostal a partir do Espírito no culto. Muito obrigada pela sua atenção e aguardo seus comentários e perguntas. Bom, pessoal, que bom ouvir a Rael, né? É muito bom poder ouvir de fora uma leitura das nossas práticas pentecostais. Eu acredito que nós tivemos aí uma pequena etnografia do culto pentecostal. Mas eu quero, antes de passar para o Davi, né, cumprimentar aqui os colegas da Relep que estão presentes, Marina Oliveira, Ângela, Kenner, Samuel Valério, são muitos dos nossos companheiros, o Gandra, e também pessoas que não fazem parte da Relep, mas estão aqui conosco, né? Até uma pessoa aí, o Douglas, pede aos acadêmicos da Relep que mantenham essa futura tese da doutora Rael Pereira ao nosso alcance. Já tem alguém interessado em ler o teu trabalho. Certamente você vai produzir ela em alemão, né? Mas depois faz um artigo síntese em português, publica aqui em uma das nossas revistas, que vai ser muito bom, né? Se tiver algum para traduzir. Mas aí nós temos o Clayton Pomerenin, né? Que ele é de tradição alemã, né? Se ele não fiz, ele faz a tradução e consegue alguém para fazer a revisão.
Ele também já pesquisou, né, o fato da oralidade e literalidade no culto. Isso mesmo. Dele. Muito bem. Vamos ouvir agora o doutor Davi Meschiati, né, que vai estar fazendo uma reação à fala da Rael Pereira. É com você, Davi. Ok, muito obrigado. Eu queria começar fazendo menção ao esforço da Rael para escrever e falar em português. A gente sabe que isso não é fácil, você, dentro de uma língua, né, ter que pensar, escrever e falar num outro idioma, isso exige muito esforço, assim, que a gente agradece muito pela sua participação e a sua dedicação nessa fala, que com certeza tem impulsos interessantes. Eu vou tentar pontuar alguns aqui, mas os outros que não conseguirei pontuar, ainda assim continuam sendo importantes. Então, é muito bom a gente estar nessa fase agora de julho e possivelmente também agosto, com o RELEP Diálogos Internacionais, podendo contar com esses olhares de fora, e sempre na nossa metodologia vai ser isso, né? Olhando alguém de fora e uma pessoa de dentro, para a gente fazer esse diálogo, que ele é fundamental. O tema liturgia pentecostal é um tema que nem na nossa literatura isso está bem definido, né? Você tem uma reação por parte de alguns líderes e mesmo escritores que não trabalham esse tema, porque consideram que não tinham campo, não sei exatamente a razão por isso, mas é um campo muito carente de uma reflexão e de um acompanhamento, né, de uma releitura, porque a gente não só pega emprestado de outras tradições. O pentecostalismo ele foi criando uma liturgia própria, né? Tanto é que a Rael está observando isso. Ele desenvolveu uma liturgia própria, tem traços próprios. Eu vou tentar falar, então, a partir de dentro. Isso é, como pastor da Assembleia de Deus, olhando um pouquinho da estrutura do culto a partir de dentro. Talvez com isso a gente consiga alguns pontos aqui. E ressalto uma das primeiras coisas que a Rael colocou na fala, sobre a estranheza de quando um alemão vem assistir um culto pentecostal, e ela disse, imagina que quando um pentecostal vai assistir um culto luterano. Essa mútua estranheza, de fato, está presente, né? A gente está acostumado, a nossa identidade cultural, religiosa, ela foi conformada dentro de determinados parâmetros, né, delimitada, e quando a gente está num outro espaço sagrado, que foge das nossas categorias, que foge das nossas estruturas, causa essa estranheza, mas é uma estranheza mútua. A gente também fica... Eu nasci na Assembleia de Deus, meus pais já eram da Assembleia de Deus, então eu cresci a minha vida inteira. Eu raríssimas vezes estive numa igreja católica, e numa igreja luterana igualmente, raríssimas vezes eu estive. Quando fui à Alemanha algumas vezes e frequentei alguns cultos luteranos, realmente também aqui no Brasil, quando eu fui em alguns, é uma outra estrutura, né, de culto. Tem esse momento que a gente fica fascinado, que bonito e tal, e tem outro que você não está entendendo, assim, alguns comportamentos e algumas coisas, e no meu caso não era só o problema com o idioma, não entender o alemão, mas era não entender também alguns comportamentos, alguns traços, né? E já, porque a gente está vindo de uma outra tradição, né? Mas se a gente estiver aberto, como a própria Rael demonstrou aqui com muita clareza, se a gente estiver aberto a entrar nesses espaços sagrados, com respeito e com essa disposição de dialogar, a gente pode sair mutuamente enriquecido. E eu acho que esses diálogos, então, são fundamentais, né? Os ambientes pentecostais não apresentam os ícones que as outras tradições do cristianismo, como o catolicismo, a igreja anglicana, protestante, e a própria igreja luterana, também protestante, que elas trazem com muita riqueza, como algumas pinturas, em algumas igrejas até imagens de escultura, os vitrais, que são belíssimos, toda essa estrutura, o uso de velas, né? Tudo isso
tem uma longa tradição na história do cristianismo. E no mundo pentecostal, isso não foi incorporado. A gente não se acostumou com isso, não trouxemos para dentro da nossa tradição, né? As velas, então, elas causam uma situação complicadíssima se a gente usar uma vela, ou se um cristão pentecostal estiver num ambiente que alguém usar uma vela como uma parte de alguma experiência religiosa. É para interromper, em alguns casos, a discussão. Essa postura iconoclasta do pentecostalismo se reflete também nos seus ritos e nas suas cerimônias. Elas vão ser relativamente mais simples, não serão tão elaboradas como nos cultos da igreja oriental, ou mesmo numa missa. Não será tão elaborado, mas ele não pode ser considerado como não tem liturgia, ou não tem uma ordem de culto, ou coisas assim, que a Rael pontuou adequadamente. Precisamos recordar que o pentecostalismo chegou ao Brasil no início do século XX, e ele encontrou aqui um catolicismo que já estava sedimentado desde o século XVI, tá? Vindo de uma longa tradição, já mesclado com a religiosidade popular lusitana, então já vem desse ambiente, já não era um catolicismo, digamos, racionalista, dialogando com um período da Ilustração, alguma coisa assim, do iluminismo. Não, era um catolicismo com vários elementos da magia, da mística, da percepção de um mundo lusitana, e aqui em contato com as religiões indígenas, depois com as religiões africanas, o tipo de catolicismo que gera do Brasil é muito diferente do que a gente conhece dos Estados Unidos e mesmo da Europa. Mas esse catolicismo estava enraizado aqui, está sedimentado. O protestantismo já tinha mais de 50, 60 anos que já estava com seus cultos, com os serviços, e de alguma maneira atuando na cultura e na sociedade brasileira. O pentecostalismo chega, e é óbvio, nessa disputa de terreno agora, como um novo agente religioso, ele busca se diferenciar tanto do catolicismo, quanto do protestantismo e de outros grupos religiosos. E uma das formas de desenvolver a sua identidade foi se colocando completamente diferente dos outros. A gente abriu mão de coisas importantes, inclusive, né? Estou falando dos ícones, das cores, da tradição, de alguns elementos, calendário litúrgico. Se você perguntar numa igreja pentecostal, vocês estão em que momento do calendário litúrgico? Eles não têm absolutamente noção do que você está falando. Nós estamos em domingo de Pentecostes. Cara, o quê? Isso não faz sentido para o mundo pentecostal, porque a gente abriu mão de um monte dessas coisas, porque foram consideradas coisas dos outros. Isso não é nosso, né? A gente, nesse caso, não abraçou vários elementos da longa tradição do cristianismo. Então, nesse afã, a gente abriu mão de vários elementos, e que não só abriu mão, mas foram considerados negativos. Eu falei da vela, falei do calendário litúrgico, da própria estrutura de sermão. Se alguém numa pregação começa a usar um recurso ali do esboço, ou mesmo um sermão escrito, ele seria rotulado de maneira negativa pela congregação, né? Porque isso é coisa dos outros, isso não é coisa... passa por aí um pouco a questão, né? Além disso, por ser o pentecostalismo um movimento descentralizado e com características populares, ele esteve aberto a outras influências, tá? Se na música, por exemplo, tinha o órgão, né? No caso da igreja luterana, os órgãos de tubo, como é que é o nome? É tubo, né? Que são belíssimos, a experiência do som e tudo mais. No pentecostalismo, isso foi substituído pelo pandeiro, pelo violão, pela música popular, pela música da rua, né? Então, isso gerou um outro tipo de sagrado, um outro tipo de experiência musical dentro do ambiente, né? As músicas eruditas, muito bem elaboradas, com quase que uma sinfonia para se tocar uma música, elas viraram os corinhos de fácil memorização, com um instrumento, com um violão, com um instrumento básico, você consegue tocar praticamente toda a música. Não estou dizendo que não tenha música elaborada também no pentecostalismo, os hinos e alguns clássicos que foram traduzidos, logicamente tem, mas a música que vai, de certa forma, chegar ao coração das pessoas e estar na memória são os corinhos e as músicas bem mais simples. Isso é a popularização. E também a ordem de culto, que foi substituída das igrejas
digamos, tanto o protestantismo quanto até mesmo na católica, a ordem de culto que já vem impressa, que já está bem definida, inclusive qual texto, quem fala, onde, quando, que hora, que momento. Isso foi substituído por uma ordem de culto discursiva, que paira. Você não tem esse texto, mas o texto está na memória de todo mundo. Todo mundo sabe em que momento do culto ele está. Se uma pessoa chega atrasada, um pentecostal, chega atrasada ao culto, pela música que ele está ouvindo, ele sabe exatamente qual é o momento do culto que ele está. Então, essa ordem está aí, não está impressa, mas ela está claramente disponível para esse grupo, né? Permitindo, então, uma certa rigidez. Rael falou em 3 momentos do culto, que eu acho que sim, é adequado, porque isso dá uma dimensão geral. Eu vou falar em 5, só para dizer com mais clareza os itens que estão ali dentro. Então, pensando em 5 momentos, nós teríamos ali o início, que é a introdução do culto, que começa com um convite espontâneo e informal. Porque é interessante, porque em outras tradições, dá o horário, 19 horas, as pessoas simplesmente começam a execução do serviço, e ele tem a sequência. No caso do pentecostal, deu 7, deu 7:05, pode atrasar 5 minutinhos, não tem muito essa preocupação com o horário, algumas igrejas, localidades terão isso, mas o normal é, alguém vai pegar o microfone, ei, vamos começar? Gente, por favor, pede para entrar. Há todo um clima meio informal, né? Então, essa é uma outra coisa que faz parte do início do culto. Essa convocatória, gente, vai começar o culto, nós vamos começar, e aí a pessoa assume uma postura para fazer a oração, para efetivamente começar o culto. Outra coisa interessante é que a oração não precisa ser o pastor, um ministro oficial. Ele pode chamar qualquer pessoa da congregação. Ele pode chamar alguém que está lá no fundo, por favor, vem aqui fazer a oração. Aí a pessoa vem lá de trás, pega o microfone, faz a oração para começar o culto. Logicamente que nas igrejas menores, né? Num grande templo isso não seria possível. Estou falando assim, só para a gente ter uma dimensão, né, maior. Então, essa oração pode ser franqueada a qualquer pessoa, não só aos pastores, aos oficiais. Ela não é escrita, a pessoa não obedece a uma linha, são palavras espontâneas, ele pode, então, pedir, fazer invocações ou solicitações das mais diversas, fica sempre muito livre. E outra coisa interessante é que essa oração é feita em conjunto, todos oram em voz alta, tá? Então, para quem está de fora, é também um momento meio complexo, assim, porque está todo mundo orando, e cá. E tem um que não está orando, ou está em voz, né, assim, digamos, calado, ouvindo o que a pessoa está orando, e ele confirma, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Então, há uma interação muito buliciosa, tem um ruído, porque as pessoas estão todas orando ao mesmo tempo. Isso faz parte dessa espiritualidade pentecostal. Tá? Então, esse é o início do culto. Aí eu estou chamando de primeira parte agora. Depois do início, nós temos uma primeira parte. São normalmente cânticos do inário, da harpa cristã. Aí canta-se 1 ou 2 músicas. Logo após vem uma leitura formal. Aí chama-se alguém para fazer a leitura. Esse é o culto tradicional. O Moab está acompanhando ali, né, Moab? Esse é o culto tradicional da Assembleia. Vem alguém ler um texto bíblico que também não segue uma ordem, né? Não teve uma pessoa que sentou para planejar esse culto no dia anterior. É muito esporádico. Quem está dirigindo o culto pode olhar para trás assim, do púlpito, que tem na 10 pastores, 5, ele olha, vem cá fazer a leitura oficial. Então, a pessoa pode ler qualquer texto. Ele pode ler um salmo, ele pode ler Apocalipse, ele pode ler qualquer coisa que ele quiser do texto bíblico, né? Portanto, não segue uma linha, não segue uma linha muito bem orientada, porque está na percepção do mundo pentecostal que esse culto está sendo dirigido pelo Espírito. Se a pessoa lê esse texto, é porque Deus queria falar isso com as pessoas naquele momento. É um pouco por aí, né? E a leitura pode ser a pessoa ler sozinha, né? Ou uma leitura individual, ou ele pode convidar a congregação para participar da leitura de forma alternada, ele lê um texto, a congregação lê um seguinte, ou ele pode fazer todo mundo ler em conjunto o texto. Ok. A segunda parte, algumas igrejas costumam para separar os hinos do inário dos hinos modernos, né? Então, logo após a leitura bíblica, entra uma segunda parte, onde um grupo de louvor, normalmente jovens, vem e cantam músicas mais animadas, uma música mais contemporânea. E depois entram os grupos musicais, os grupos de jovens, adolescentes, crianças, mulheres, a banda, o coral,
dependendo do tamanho da igreja e quantos grupos ela tiver, esses grupos costumam se apresentar, eles preparam ao longo da semana uma música para ser executada durante o culto principal. E essa participação é intercalada com testemunho, e saudações e palavras, né? São 3 outras expressões que acontecem também no mundo pentecostal. Vamos ouvir um testemunho. A pessoa vem e conta uma cura, um livramento, alguma coisa que ela recebeu. Agora vamos ouvir uma saudação. A pessoa tem 2 minutos para brevemente se comunicar com a igreja. De preferência, ele nem lê um versículo. Se lê um versículo e depois desce. Então, é uma outra coisa. Que qualquer pessoa também participa. E dá uma palavra, normalmente 5 minutos, quando tem um convidado, quando tem um visitante, ou você quer que alguém traga uma reflexão ali no meio do culto. Essa é a segunda parte. A terceira, você tem uma oração específica, que ela começa assim, é como se estivesse interrompendo, né? Agora vamos orar, porque vamos ouvir a palavra. Aí tem 20 até 1 hora para um sermão, uma pregação, espera-se efusiva. Né? Em algumas igrejas, por exemplo, quando eu pregava efusivamente, ficava todo mundo, uma pregação. Mas se eu pegasse um estudo bíblico, um texto, um esboço, e viesse de maneira concatenada, explicando, e dentro do texto, a hora que terminava, a pessoa disse, que estudo bonito. Eles não diziam pregação. A ideia de uma pregação é algo assim, com mais ritmo, com mais efusivo. Se você é mais cadenciado, eles vão chamar isso de estudo bíblico. E se espera no culto uma pregação, não um estudo bíblico, uma perspectiva pentecostal. Não usa sermão escrito, logicamente, você pode usar um esboço bem disfarçadamente. Se você deixar muito claro que está usando o esboço, isso também pode gerar uma reação negativa aí do grupo. Então, tem uma oração específica para começar a pregação, vem o momento da pregação, depois, normalmente, isso que você pontuou, um apelo, alguém é chamado a uma confissão pública para reconhecer que quer se envolver, porque aceitar Jesus nesse ambiente significa eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero entrar e pertencer a esse grupo. E depois, logicamente, tem orações para o avivamento, né? A experiência dos dons e tudo mais. E até exorcismo, se for o caso, né, também costuma ter. E depois há uma oração com essas pessoas, se teve conversos, se teve alguma pessoa doente, há uma oração, e finalizamos, então, esse terceiro período, que seria a terceira fase, que seria o 4º período, para entrarmos no último, onde vem anúncios, uma oração final, também aleatória, qualquer pessoa poderia vir fazer essa oração, normalmente os pastores, mas qualquer pessoa pode ser convidada para a oração final. E, para encerrar o culto, a bênção apostólica, né, que é repetir a bênção, né, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, sejam com todos vós. Amém. A igreja normalmente responde com amém. Uma vez dito isso, o culto está encerrado. E alguns pastores ficam segurando a bênção apostólica para dar mais anúncios, para conversar, para reter o povo. Porque enquanto ele não der a bênção, o povo não sai, né? Ele precisa dessa bênção para poder sair. Então, essa ordem de culto não é impressa, não está disponível na entrada, mas todos que assistem sabem exatamente que esses momentos estão acontecendo e em que momento se espera que isso aconteça. Né? Além disso, tem a oferta, o momento do ofertório, que pode acontecer em qualquer momento ali, antes da pregação, pode acontecer o ofertório. E se por alguma razão ele esqueceu, ele vai tirar uma oferta pública mesmo depois da mensagem. Mas arrecadar uma oferta pública faz parte do culto cristão, né, do culto pentecostal. E eu termino dizendo, a postura empática da pesquisadora para falar das línguas, dos ambientes pentecostais, né, é um ponto alto nessa aproximação dialógica profunda, é muito importante isso. Buscar entender esse êxtase, não com as categorias típicas do racional, mas o Rudolf Otto falava, né, dessa outra linguagem, que é o não racional, é uma outra linguagem, né? Não sei se é a maneira mais adequada, mas chama atenção para isso, né? Daquilo que nos escapa, como o afeto e a experiência religiosa em si. Isso também é muito importante para a gente aprofundar. Um detalhe é que o falar em línguas está ficando escasso até mesmo nas igrejas pentecostais. Então, esse é um outro ponto que a gente deveria aprofundar em algum momento,
como é que é isso, né? Uma coisa tão importante para o mundo pentecostal, se você vai em algumas igrejas, você não ouve mais tão comum como antes a expressão em línguas. E essa coisa da ceia que você apontou no final, uma provocação muito boa, por final, porque os pentecostais dão muita ênfase no Cristo, né? Até para se aproximar das outras tradições, né? Especialmente do protestantismo, falam muito do Cristo, e essa provocação do Lutero de que na ceia é o Cristo, sim, mas quem está atualizando esse Cristo, quem está tornando o presente é o Espírito, então não deixa ele invisível, né? Deixa isso claro, é uma boa provocação, e nas teologias a gente vai precisar levar isso em consideração. Eu te agradeço muito pela sua fala, e eu acho que a gente tem muita coisa para continuar conversando, e eu ficaria por aqui. Obrigado. Obrigado, professor Davi Mischiati, pela sua reação. Nós temos uma série de perguntas, muitas perguntas endereçadas para a nossa conferencista, a Rael Pereira, de todas as naturezas, perguntas muito bem elaboradas, perguntas de cunho teológico muito forte. Eu quero só fazer um pequeno comentário, Davi, rápido, que numa live que participei ontem, alguém dizia que a conscientização é precedida pela sensibilização. Na experiência do culto pentecostal, não se tem a consciência da necessidade da glossolalia, do falar em línguas, do movimento espontâneo, não se tem a consciência da necessidade de ter um culto que não seja, por exemplo, que seja anárquico. Não se tem essa consciência, se tem essa sensibilidade, entender a sensibilidade do sujeito que faz parte de uma estrutura de um culto pentecostal é muito importante para compreender em que aspecto a sua consciência absorve aqueles elementos. Mas, olha, o nosso amigo Kenner tem uma pergunta muito importante. Eu vou começar com a pergunta dele, para Rael. Depois, vou colocar a pergunta do Samuel Valério e depois do Daniel Fidelis. Eu vou deixar assim, vou colocar essa primeira questão do Kenner, você responde, depois eu coloco as outras duas e você faz uma só resposta às duas questões. Eu espero que eu entendi bem a pergunta. Talvez eu possa começar com uma perspectiva luterana. Hoje, nos nossos cultos, a pregação é muito, como eu falei, racionalizada, né? Porque nós passamos também a época do iluminismo e tal, então mudaram muitas coisas. Mas, recentemente, eu trabalhei um texto de Lutero, que ele tenta de reformar a missa católica, né? A partir da teologia que mudou o pensamento dele. E aí eu percebi que a pregação para Lutero vira central, né? Mas o interessante desse texto é que Lutero, no início, ele não muda muita coisa da missa católica. Por exemplo, ele deixa a leitura, no início, ele deixa ainda em latim, mas ele fala, mas a pregação tem que ser na língua que o povo entende. E aí eu me perguntei qual a relação que ele pode deixar a leitura em latim, que seria também uma fala de Deus que tem que entender, e a pregação não. E eu comecei a entender que para ele a pregação é tipo o centro para entendimento, que o Lutero também não entende racionalizado, porque a pregação é um momento que Cristo também consola, né, através do Espírito. Então, eu acho que também aí tem essa fonte de afetividade e, de uma certa forma, que poderíamos falar uma ligação com êxtase, com os afetos, sentimentos, que também está ligado com a pregação, mas
a causa das diferentes épocas que passamos aqui na teologia, esse momento se perdeu. E é interessante que, por exemplo, na Alemanha, é muito... o budismo, as religiões orientais, eles estão muito na moda e todo mundo vai no yoga. E, de certa forma, nós poderíamos perguntar por que ninguém vai nos nossos cultos, mas todo mundo vai no yoga, e no yoga se faz muita coisa corporal, e não êxtase no entender de falar em línguas, né, mas, de certa forma, é de conscientizar e de entendimento corporal. E parece que as nossas igrejas não conseguimos mais oferecer essa atuação, essa possibilidade de expressar, e nós precisamos repensar isso. Eu espero que eu respondi bem a pergunta. Bom, nós temos agora a pergunta do Samuel Valério. Essa pergunta está aí na tela. Eu gosto muito de Jürgen Moltmann. Eu conheci ele numa palestra em Tübingen, e o que eu gosto muito de Moltmann é que ele foi um teólogo também muito aberto. Ele foi conhecer o mundo e foi, assim, para visitar igrejas pentecostais, não como outros teólogos na Alemanha que estão na sua torre. Então, de certa forma, eu acho que ele também se possibilitou, ele deu um espaço no seu pensamento para outras tradições, para outras igrejas, que eu acho muito admirável, porque tem muitos que ficam só na religião ou na confissão deles. E, de certa forma, eu acho que não é muito herdado. E o que é muito interessante é que Moltmann é um dos teólogos mais conhecidos do mundo, mas em Tübingen ou na Alemanha se fala muito pouco dele. Eu não sei porquê, mas parece que se lê muito mais os livros dele no Brasil, ou na Coreia do Sul, ou em outros lugares. Então, de certa forma, eu acho que é algo consciente e não é como herdado pela influência europeia. Porque ele sempre foi um teólogo que tentou fazer pontes. Eu admiro muito isso. Bom, nós temos agora a pergunta do Daniel Fidelis. Teologicamente, falamos que não tem problema falar em língua, só que ninguém faz. Porque o problema, o que eu falei de Lutero, que ele colocou muito no centro a pregação, as consequências disso, no início dele, eu acho que não foi nada, ele não quis causar um movimento muito racionalizado, só que acabamos com isso. Então, nós também perdemos muita coisa. E uma dessas coisas que perdemos é um pouco essa dimensão afetiva. E eu diria que, como o falar em línguas é uma coisa mais dessa área afetiva. Então, de certa forma, teologicamente, não temos problema de falar ou na oração em particular, mas eu conheço muitos poucos luteranos que fazem, eu não faço, não sei fazer, e sempre é algo um pouco estranho para nós, porque eu acho que também o problema que nós vemos que também pode ser um problema no pentecostalismo, que às vezes o êxtase fica desligado da palavra, né? Você tem os momentos dos efeitos muito fortes e às vezes quando não fica ligado com a palavra, não dá mais para identificar isso realmente agora é cristão ou não. Porque momentos de êxtase, momentos de cura, você também acha em outras religiões. E nós temos que ter um instrumento para saber quando uma cura foi do Espírito Santo e quando não. E eu acho que nós encontramos isso nessa estrutura de comunicação. Se nós entendemos a cura ou falar em línguas como esse ato de que nós recebemos a bênção de Deus, nós temos essa posição de acolhida, então vira como uma coisa cristã. Mas se isso não fica claro, se eu acho que eu posso falar com Deus que Ele agora tem que me dar tal e tal coisa, o carro, porque Ele prometeu e eu dei muito dinheiro na doação,
aí a estrutura muda, né? Porque não tem mais essa posição de que eu sou uma pessoa humana e eu acolho o que Deus me dá. Isso já é demais. Isso. Muito bem. Agora nós temos não uma pergunta, mas um comentário, né? E esse vai ser o último que nós vamos colocar, tendo em vista que nós já extrapolamos o tempo. E é do Pedro Botelho. Para você, é um comentário que ele faz sobre o pentecostalismo e aquilo que ele prioriza. Às vezes também se fala, né, que o que falou a teologia da libertação os pentecostais fizeram, né? Foram para todos os cantos e todos os lugares para morar com as pessoas e compartilhar a vida que o movimento que primeiramente foi teológico e só no segundo momento causou uma ação, sempre tem dificuldade com isso. Eu acho que isso também é uma diferença da tradição luterana com o pentecostalismo, que o pentecostalismo é um movimento que sai do povo. E a reforma é principalmente um movimento teológico, só que nessa época, como que todos foram cristãos, e Lutero também teve um impacto muito, muito profundo com as comunidades e tal, se espalhou. Mas eu acho que isso é uma diferença, e por isso a teologia pentecostal recentemente está começando, nos últimos 20, 30 anos, elaborar uma própria teologia, descobrindo as riquezas que ela tem para dar para o mundo cristão. Olha, agora a Relep quer fazer uma pergunta para Rael, que é uma curiosidade de todos nós, né? Eu participei, alguns anos atrás, de um evento na Universidade de Amsterdã, onde se falava da recolonização religiosa da Europa. E se dizia que o papel dos africanos, né, não dos latino-americanos, nesse processo aí de recolonização religiosa, uma vez que eles estavam levando muito mais o pentecostalismo para a Europa do que os brasileiros ou latinos, né? E a Relep faz a seguinte pergunta para você. Eu fui em algumas igrejas pentecostais aqui, ainda não fui numa igreja migrante pentecostal. Foram mais igrejas alemãs pentecostais. Eu sinto que o movimento pentecostal alemão, que tem também esses 100 anos de história, que nem o pentecostalismo no Brasil, eles são mais parecidos, eu acho que ao mundo evangélico, tipo, o culto é muito parecido com o culto batista, é um pouco mais livre, e também tem o falar em línguas e a êxtase, mas eu acho que eles são muito próximos, e uma razão porque acontece isso, que interessantemente, na Alemanha, tem um instituto que você pode ir e estudar teologia pentecostal para ser professor ou pastor pentecostal, mas esse instituto, eles quase não fazem trabalho acadêmico. Tipo, o mundo pentecostal na Alemanha, eles não têm esse output acadêmico, nada, zero. E o problema é que, então, eles têm que ser digamos, a literatura com que eles trabalham é mais a literatura do mundo evangélico dos Estados Unidos e tudo mais. Só recentemente que tem mais teologia pentecostal, muita dos Estados Unidos vindo, eles estão também começando, talvez nós temos que distanciar um pouco dos batistas, porque na verdade somos um pouco diferentes, né? Então, isso eu acho que é especialmente um problema das igrejas pentecostais na Alemanha, que são alemães. Agora, as igrejas migrantes é um caso muito difícil, porque é interessante. Você vai achar em pequenos lugares, aqui também em Munique, mas, tipo, eles não fazem parte da vida pública, ninguém sabe deles. E muitas vezes são igrejas de países, né? Tem uma igreja pentecostal de Nigéria, de Ghana, de diferentes lugares. Então, sobre essas igrejas, eu
Eu sei que tem algumas pesquisas nesta área, mas é também difícil conhecer, porque muitas vezes eles são como núcleos sociais também fechados, é muito difícil entrar em contato com eles. E o que eu tento fazer com o meu trabalho é também criar um pouco mais de abertura no mundo acadêmico para esse movimento, também aqui na Alemanha, porque eu acho que vai ser um tema no futuro, porque o pentecostalismo está crescendo, vai ter mais migrantes vindo para a Europa, muito provavelmente, a gente não sabe, mas eu acho que também aqui, de certa forma, eles vão crescer a causa dos migrantes, não necessariamente porque eles vão conseguir fazer muita missão na Alemanha, eu não acredito. Bom, não sei, o espírito que sabe, mas essa é a minha perspectiva. Então, eu acho muito importante conseguir entrar em contato com eles, e para isso nós primeiro temos que criar uma certa abertura para entender o que está acontecendo lá. Mas também, eu acho que até tem igreja universal na Alemanha, parece. Eu sempre queria ver um dia, mas também dá um pouco de medo. Muito bem, obrigado, Israel. É interessante que você fala em movimento pentecostal. Se nós formos dar uma pequena atenção à história do pentecostalismo brasileiro, ou do pentecostalismo no geral, ela não tem uma tradição histórica, então ela nunca vai poder ser olhada, pelo menos no presente tempo, né, como uma tradição de longa duração. Se não é uma tradição de longa duração, mas de curta duração, chama-se movimento pentecostal. No entanto, o pentecostalismo, pela sua constituição e construção, ele é um pentecostalismo em movimento. Então, todas as estruturas que nós temos hoje, ela está mudando, ela está se transformando, ela está se modificando por conta das adaptações às estruturas sociais vigentes. E nós queremos dizer que estamos muito felizes com a sua participação, em te ouvir, em aprender contigo, porque esse olhar de fora, ele não nos imprime uma identidade, mas ele nos ajuda a perceber realmente coisas que nós convivemos, mas não damos tanta atenção. Então, foi muito bom. E, como você foi a última pessoa que falou agora, nós vamos encerrar com as considerações finais do professor Davi Mischiati, logo em seguida, as suas considerações finais. Desde já, agradecendo a todos que nos assistiram, que nos prestigiaram, pedir desculpas porque há outras perguntas, mas a gente não tem mais tempo físico para colocar, e pedir que vocês visitem os sites da RELEP, né, para que possam tomar conhecimento. E que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui com um outro tema muito interessante, tão rico quanto esse, e queremos convidar todos vocês para estar conosco. Davi, por favor. Bom, eu quero agradecer esse momento, agradecer a Rael por ter aceitado o convite, a gente poder ter ouvido um pouco das suas impressões e também conhecer a sua pesquisa, muito interessante sobre a liturgia pentecostal. Uma pesquisa feita numa universidade na Alemanha, então isso também é interessante, né, que a academia alemã com esse espaço para pesquisa sobre o Brasil, sobre um diálogo entre essas, vamos chamar, tradições aqui, né, com a liberdade aí histórica que o Moab acabou de pontuar. Então, muito importante a gente ter esse momento. Esperamos se encontrar em outras ocasiões, quem sabe até em outras lives. Moab, David, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Eu também aprendi de novo novas coisas com você, David. Eu sempre gosto de falar e aprender com você, foi muito interessante. Muito obrigada ao público por todas essas perguntas legais e interessantes. Eu fiquei muito feliz eu sempre estou no meu quarto, né, trabalhando fazendo o doutorado, e poder participar nisso me dá uma motivação também que faz sentido o que eu faço, que tem pessoas que gostam de ler o que eu tento de elaborar e também questionar, e se alguém tiver mais perguntas também, eu estou aberta para discutir, podem me escrever, ou eu também gostaria muito, se alguém ficou inspirado ou tem perguntas sobre a teologia luterana, quer se inspirar ao revés, talvez, com o pentecostalismo, eu acho esse diálogo super interessante e sou muito agradecida.
Muito obrigado a todos, um forte abraço. A RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, volta a se reunir de forma pública para mais um ciclo de transmissão na próxima sexta-feira. Muito obrigado, professor Davi Mischiati. Muito obrigado, Rael Pereira, pela sua grande contribuição nessa noite. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.